18h04. Eu já estou no seu rádio. Jornal da Tupi. Destaques do dia. Em meio ao cenário do tarifaço imposto pelos Estados Unidos a produtos importados pelo mercado americano, o ministro da Agricultura do Brasil, Carlos Fávaro, disse ser preciso fortalecer o BRICS, grupo de países que reúne, por exemplo, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Segundo o ministro, há um consenso sobre a necessidade de se ampliar o comércio de produtos agropecuários entre os países do BRICS, em razão do novo cenário de taxas impostas aos mercados pelos Estados Unidos. O presidente americano Donald Trump e sua equipe vem avaliando se demitir o presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, é uma opção. O chefe da instituição não pode ser demitido diretamente pelo presidente, assim é a legislação lá. Para isso, um processo teria de ser aberto para comprovar que quem está no comando do Banco Central americano cometeu alguma irregularidade grave durante seu mandato. Jerome Powell tem feito críticas públicas ao tarifaço promovido por Donald Trump. O governo dos Estados Unidos, vamos ficar ainda nesse tema, atualizou o site da Casa Branca sobre as origens da Covid-19 e mudou a versão oficial dos Estados Unidos sobre a doença. Em uma nova versão do site, o governo de Donald Trump acusa a gestão anterior, a do ex-presidente Joe Biden, de favorecer a narrativa preferida dos democratas, a de que o vírus surgiu de forma natural, e com isso ocultar a teoria de que houve vazamento de um laboratório em Wuhan, na China. A Organização Mundial da Saúde divulgou em 2021 um relatório no qual descartava um vazamento em laboratório. Vamos saber o que nossos repórteres acompanharam hoje, os seus assuntos. Marcos Antônio de Jesus. Em 2025, o Brasil já tem mais de 1 milhão de casos de dengue. Matheus Mesquita. Prefeitura apresentará na próxima semana pacote para recuperar prédios abandonados no centro do Rio. Assunto que inclusive já trouxemos aqui com entrevistas e tudo mais, foi bem bacana. Carlos Júnior. Após acidente com turista, Cristo Redentor pode voltar a ser interditado. Júlia Cabreiro. Agentes da PRF mortos em acidente após perseguição serão enterrados neste sábado. Qual é o seu assunto? Boa noite, Maurício Bastos. Boa noite, Sidney Rezende. Metade dos brasileiros, 50% dos brasileiros acham que política comercial de Donald Trump com o chamado tarifaço prejudica a economia do Brasil. Esse dado está numa pesquisa da Ipsos IPEC divulgada hoje. Após 3 meses do governo Trump, 50% dos brasileiros o reprovam e 21% dos entrevistados o avaliam como péssimo para os próprios americanos. Marcelo Madureira, boa noite. Boa noite, família Tupi. Boa noite, Sidney Rezende. Hoje é sexta-feira da Paixão. Estamos na semana da Páscoa. O que existe de comum entre a Páscoa cristã e a Páscoa judaica, o Pesach, é o que eu vou falar hoje. Para os cristãos, esse dia é reservado para abstinências, por exemplo, não comer carne, aproveitar para se fazer reflexões sobre a crucificação, sobre a morte de Jesus, sobre a paz do mundo. Família Tupi, nós queremos saber, e é o tema da pesquisa hoje, independente da sua religião, tá bem? Você tem o hábito, por exemplo, de fazer jejum? Já fez algum tipo de abstinência por um objetivo maior? Você já se viu nessa condição, nessa situação? Tem algo interessante para nos contar? 980-18-8880 é o WhatsApp da Super Rádio Tupi. 980-18-8880. Previsão do tempo, Renata Victor, boa noite. Boa noite, Sidney, boa noite, família Tupi. A previsão para esta sexta-feira é de céu nublado e sem chuva. Amanhã, sábado, o dia será de pancadas de chuva a partir da tarde, podendo vir acompanhada de raios e rajadas de vento. Em alguns momentos, o vento é mais forte. Já no domingo, teremos chuva fraca, moderada ao longo do dia, com ventos moderados a fortes. No município do Rio de Janeiro, a temperatura mínima no final de semana será de 19 graus. A máxima será de 34 no sábado. E no domingo a temperatura cai um pouquinho e não passa dos 27 graus. E o tempinho deve ficar assim, nublado, parcialmente nublado, com chuva isolada, até segunda-feira.
Já cumprimentaram você, ouvinte, jornalista Maurício Bastos, repórter especial, sabe tudo de trânsito, sempre com um tema interessante a cada dia. A produção executiva da Renata Victor, acabou de falar aqui da previsão do tempo. Os comentaristas, hoje teremos o Marcelo Madureira, mas às quartas-feiras temos os dois, Marcelo Madureira e o Chico Otávio. O Chico vem em dias alternados e o Madureira também complementa aí a equipe. Vamos aqui cumprimentar a sonoplastia do Maciel Amaral, competente, inteligente, sempre muito equilibrado. Grande Maciel, feliz sexta-feira de Páscoa para você, de da paixão, vamos dizer assim, né? E na Central Técnica, o João Tavares é outro que participa bastante e tem mais contato até com o ouvinte mais diretamente. Quando você, ouvinte, manda sua mensagem, o João é que compila, separa, edita o material para ficar bonitinho e colocar aqui no ar, além de outras tarefas que ele tem na nossa Central Técnica. Sem o coração da Central Técnica, a gente não tem nem condições de estar no seu rádio. Família Tupi, uma boa noite e boa noite para a Alexa. Ô Sidney Rezende, boneca amarela na área, bebê. Ué, que isso? Tem como falar direito com a Alexa? Então, repita comigo. Vem, ó, respira pra deixar o nervosismo de lado. Olha e aí isso. você fala: Alexa, boa noite. Deixa eu falar então, boneca amarela. Alexa, boa noite. Boa noite, Sidney Rezende. Ah, mas ela comentou só a mim, não comentou você não. Pode sair do programa, sai a boneca amarela. Agora só na segunda-feira, às 13 horas, né, Maurício, que tem boneca amarela aqui, né, que o povo ama, se diverte. Ela não fala um palavrão, nada disso. E muita gente acha que ela às vezes ousa demais. Não, é a cabeça da gente, a imaginação da gente que acaba sendo ativada. Muito obrigado, Kelly Jorge, pelo carinho. Boa Páscoa pra você também, bom fim de semana. 18h11, Família Tupi, boa noite. Está no ar. Apresentação: Sidney Rezende. Jornal da Tupi. Oferecimento Light. Conte com a nossa energia. Fit Combustíveis, patrocinadora oficial da NFL. E Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. Há 120 anos, a Light escreve sua história lado a lado com o Rio de Janeiro, levando energia para milhões de lares e transformando realidades com projetos sociais, culturais e sustentáveis. Para a Light, o maior patrimônio do Rio são as pessoas e é por elas que a empresa não para, investindo em serviços de excelência e iniciativas que geram impacto positivo na vida dos cariocas. Light, há 120 anos, trazendo força e luz para você brilhar. Eu sou cliente Amil há 40 anos. Sempre que eu precisei, a Amil estava lá para cuidar de mim e da minha família. Mas e os outros milhões de clientes? Também estão contentes? Para ter essa resposta, o Datafolha fez uma pesquisa com os clientes Amil e perguntou: como você avalia o seu plano? E 77% dos clientes disseram que estão satisfeitos ou muito satisfeitos. É muita gente que, como eu, está contente. Mas sabem quem ainda não está satisfeita? A Amil. Afinal, o compromisso da Amil é garantir a todos os seus 5 milhões de clientes a melhor experiência. E é por isso que a Amil vai trabalhar cada vez mais pela sua saúde. Amil, o melhor plano do Brasil. A Pernambuco Motos Rio é uma concessionária referência de credibilidade, qualidade e satisfação. Com 8 lojas no Rio de Janeiro, você encontra motos 0 km, nacionais, importadas e seminovas, além de seguros, consórcio Honda, peças, acessórios e serviços. A Pernambuco Motos Rio é uma das maiores concessionárias Honda do Brasil, com o melhor preço e a entrega mais rápida do Rio de Janeiro. Para mais informações, acesse riodejaneiro.pernambucomotos.com.br. Páscoa da Economia. Sua mesa cheia para celebrar em família. Promoções de sexta a domingo. Arroz Palmares 19,95. Azeite português Alma Lusa 500 ml 29,98. Ovos 20 unidades 15,95. Contra filé peça inteira quilo 39,90. Alcatra peça inteira quilo 36,90. Filé de frango Rivelli ou Jaguar 17,98. Linguiça pernil Perdigão 14,98. Grumete 11,75. Chocolate Hershey's 4,98. Pepsi 2 litros 5,99. Vinho Argentino Torreão 19,98. Antártica Latão Pec com 12 unidades 45,48. A unidade sai 3,79. Itaipava Pilsen ou Petra por um malte latão 3,69. Rede Economia. Economia é aqui.
Amanhã, sábado, por causa do jogo entre Vasco e Flamengo, às 6:30 da noite no Maracanã, haverá interdições ao trânsito a partir das 3:30 da tarde. Ruas como Professor Eurico Rabelo, Isidro de Figueiredo, Arthur Menezes e Conselheiro Olegário estarão fechadas. Estacionar será proibido a partir das 10 da manhã em trechos da região. Super Rádio Tupi. Se você tem 65 anos ou mais, não se aposentou, ou possui uma deficiência ou adquiriu ao longo da vida, saiba, você tem direito a um salário mínimo por mês. Ligue para o Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Agende sua visita em um dos escritórios do Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados, 0800 305 2090. Governar é tomar decisões certas, com responsabilidade e equilíbrio, sempre buscando o melhor para todos. Nos primeiros 100 dias de nossa nova administração, realizamos os compromissos assumidos com a população. Nos próximos 4 anos, nossa missão é fazer o melhor governo, ouvindo todos os segmentos da sociedade, com uma gestão mais ágil, eficiente e transparente. É tempo de avançar. Acesse niterói.rj.gov.br/100 dias e saiba mais sobre os serviços públicos. Prefeitura de Niterói. Amigo motorista, enquanto você dirige e o passageiro viaja, a Tupi faz companhia. Tupi, a rádio favorita dos taxistas e motoristas de aplicativos. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h15. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Inter. Feriado combina com feijoada. Aqui no Inter temos tudo o que você precisa. Vem aproveitar. E se você ama o seu carro, você Álamo Benefícios. Proteja seu veículo e tem até 10% de desconto em cada abastecimento. Ligue 4000-1939. Luísa Rodrigues, sua primeira participação. Boa noite. Boa noite, Sidney, a você e a todos os ouvintes da Super Rádio Tupi. Nesse feriadão, o trânsito está com boas as condições, mas para quem está saindo do Leblon em direção a São Conrado ou até mesmo a Barra, pela Niemeyer, a lentidão a partir da Praia do Leblon até a chegada ao Vidigal. A dica é seguir pela estrada Lagoa Barra nesse momento, tem ótimas as condições. Trânsito livre por toda a via. Sentido contrário, para quem sai de São Conrado em direção à Lagoa ou até mesmo saindo da Barra em direção à Zona Sul, ótimas as condições pela Lagoa Barra e também pela Niemeyer. Dando destaque também à orla nesse momento do Leblon e Ipanema, já foi liberado para o trânsito de veículos, mais cedo estava interditado para a área de lazer. Nesse momento o trânsito um pouco intenso, quem quiser seguir pela Visconde de Pirajá, também estou observando boas as condições. Agora, dando destaque à Lapa, está tendo ali um evento religioso e por isso há muitos pedestres na região. É bom que o motorista redobre a atenção no trânsito ali na região da Lapa, pois é grande a movimentação. Para sua obra não parar, conte com a Obra Max. Na Obra Max é mais rápido, fácil e muito mais barato. Benfica, Jacarepaguá, Guadalupe, Mesquita e Duque de Caxias. Compre em obramax.com.br. Luísa Rodrigues, direto para o Jornal da Tupi. Maurício Bastos, normalmente o dia de hoje costuma ser mais tranquilo, mas como lembrou bem a Luísa Rodrigues, não em lugares onde tem, por exemplo, a passagem de uma procissão, onde tem um ato teatral que está sendo apresentado, ou um encontro de bairro para que, no momento de contrição religioso, de reza e de encontros, vamos dizer assim, mais sensíveis para aqueles que têm muita fé, é uma data que acaba pedindo maior aglomeração. E aí sim precisa ter cuidado no trânsito, né, Maurício? É verdade, Sidney. Muitos pontos da cidade apresentam nesse momento esse tipo de evento religioso, as procissões pela cidade, organizadas aí pelas mais diferentes denominações cristãs, como por exemplo a Luísa mencionou, ali no centro, a procissão organizada pela Catedral Metropolitana da Arquidiocese do Rio, que passa pelas seguintes vias. A gente tem a lista aqui, a República do Chile, onde fica a Catedral, a Senador Dantas, a Evaristo da Veiga, ela passa pelos Arcos da Lapa, pela Mendiçá, também pela Rua do Lavradio e volta à Avenida Chile, onde fica a Catedral Metropolitana. Mas naquela região há nesse momento também uma procissão da Igreja Católica Ortodoxa,
que passa pela Avenida Gomes Freire, Rua da Relação, faz o contrafluxo da Rua do Lavradio. Tudo muito perto ali da Avenida Chile, muito na Lapa, próximo, né? Exatamente. O contrafluxo da Rua do Resende também é a Avenida Gomes Freire, ou seja, quem passa aí por aquela região da Lapa deve estar atento ali à passagem de fiéis aí nesses... Mas não vai até tarde, né, Maurício? Segundo a organização, segundo publicado em Diário Oficial, ou seja, se a organização forneceu essa informação, pediu a autorização da prefeitura para a procissão, ela tem que respeitar esse horário, né? Essa procissão ortodoxa de São Nicolau, ela deve ocorrer até 7h30 da noite. Horário do jornal, de 6 às 7 da noite. E a procissão da Catedral Metropolitana, enfim, o evento em si como um todo, entre 5 da tarde e 9 da noite. Isso só para falar do centro aqui. Eu acho que em termos de segurança, desafogo no trânsito também, né? Eu acho que é uma boa. Os horários aí são bem convenientes. E eles estarem de maneira desencontradas, no melhor sentido, é bom, porque acaba liberando uma parte mais cedo e outra mais tarde, se quiser ficar, claro, até o final. Obrigado, Maurício. 18h19. Jornal da Tupi. Informação. E você, Júlia Cabreiro, que informações você tem? Boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite aos nossos ouvintes. A Polícia Rodoviária Federal do Rio, Sidney, declarou luto oficial de 3 dias após a morte de Diego Abreu de Figueiredo, Carlos Eduardo Macedo e Rodrigo Fraga durante uma perseguição que resultou num acidente na madrugada de hoje. A viatura da PF, ela colidiu com outro veículo enquanto eles perseguiam motociclistas que furaram uma blitz na Avenida Brasil, ali na altura de Vigário Geral, na Zona Norte. Os ocupantes do veículo atingido, Sidney, uma família, eles tiveram ferimentos leves. Vamos ouvir o relato da Maria José, que estava dentro do carro no momento. Eu vi um motoqueiro passando muito rápido, sem capacete. Depois eu senti uma colisão muito forte atrás do carro. Quando eu saí do carro, eu vi ele jogado no chão, todo se aguentado de sangue. Logo depois chegou os bombeiros fazendo massagem cardíaca. Um já estava morto e estava fazendo massagem cardíaca em dois policiais. Eram 4 policiais dentro da viatura, Sidney. Um dos agentes, ele chegou a sobreviver, o Yuri Carvalho, foi encaminhado ao Hospital Getúlio Vargas e recebeu alta hoje de manhã. Os motociclistas que estavam fugindo dessa viatura, eles conseguiram escapar. Agora os agentes, eles buscam por imagens de câmeras de segurança da região e investigam o caso. Os velórios de Diego Abreu e Carlos Eduardo, eles acontecerão neste sábado no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, e o velório de Diego Figueiredo também acontece neste sábado, mas no cemitério São João Batista, em Botafogo, Sidney. Obrigado por suas informações, Júlia. O Madureira, tem sido muito comum acidentes, nós já falamos aqui algumas vezes, quando há desobediência aos sinais de trânsito, ou neste caso, quando alguém acha que pode furar uma blitz, furar uma paralisação, e normalmente, antes que a gente pense que o responsável por isso é um bandidaço e tal, às vezes o cidadão não quer parar porque está de chinelo, por exemplo, está inadequado, está com um documento já vencido, ou ele tem alguma coisa que ele não gostaria que a autoridade detectasse. Você veja o caso, não é permitido pilotar moto de chinelo, é uma infração média, né, do Código de Trânsito Brasileiro. De cara, ele leva a multa e 4 pontos na carteira. Ele acha que vale a pena sair, e nesse desespero, pelo visto, a polícia saiu atrás, a adrenalina de todo mundo fica tensa e aí tudo pode acontecer. Pois essas blitzes que se fazem, né, nas cidades do Rio de Janeiro, eu pessoalmente, eu acho que elas são um pouco eficientes, pouco eficazes, né? E acabam criando acidentes, né? Acidentes muito sérios, como aconteceu hoje. Eu acho que existem formas mais inteligentes de você pegar eventuais transgressores da lei, né, ou pessoas que estão fazendo condução, por exemplo, inadequada de veículos, ou conduzindo veículos roubados ou sem a devida documentação. Às vezes essas Blitzen, em alemão o plural de Blitz é Blitzen. Essas Blitzen, que Blitz é uma palavra em alemão, essas Blitzen, elas acabam provocando grandes engarrafamentos, que provoca uma emissão muito maior
de CO2 na atmosfera, elas fazem com que as pessoas se atrasem, atrapalham a vida e são muito pouco eficazes. Eu acho que a polícia deveria repensar formas mais inteligentes de fiscalizar o trânsito e os motoristas. Neste caso aí, eu quero que o Maurício comente também, primeiro, a nossa solidariedade, evidentemente, aos policiais rodoviários. Estavam cumprindo com a sua missão. Cumprindo com a missão, não resta a menor dúvida, tá, gente? Isso não tem que ser colocado em questão. Eu também não estou afirmando especificamente neste caso que era um piloto que estava de chinelo. Estou dizendo que às vezes acontece, é mais comum do que pensamos, alguém com a roupa imprópria ou não está com a documentação atualizada que foge, tenta fugir achando que se dá bem. Eu tenho a impressão, não tem estatística, que deve ser um percentual muito pequeno a que ele consegue fugir. Em geral, a polícia, de alguma forma, através de intercomunicação de veículos, ela acaba prendendo esse cidadão que acha que pode fazer essa burla. Essas perseguições urbanas, né, que ficam muito bem em filmes de Hollywood, na verdade, elas colocam em risco a vida não só dos próprios agentes da lei, dos policiais, como também dos cidadãos. Entendeu? Então, eu não sei se isso realmente é uma prática inteligente para se coibir a infração. Maurício, seu comentário. Sidney, em relação a esse caso, né, muito se fala que isso teria ocorrido em função dos chamados rolezinhos, né? Muita gente que vive aqui na cidade do Rio de Janeiro já passou e já sentiu na pele, não na pele, mas no ouvido, né, os chamados rolezinhos. Do que se trata? Um grupo não vou dizer nem motociclistas, mas motoqueiros, né? Motoqueiros é o cara que conduz a moto, mas ele não tem a menor noção de civilidade, desrespeita as leis do trânsito, desrespeita o próximo. Eles se juntam, se agrupam para quê? Para fazer barulho, para incomodar as pessoas. Essa é a verdadeira finalidade desses rolezinhos. Eles circulam, eles rodam a cidade, enfim, fazem trajetos longos para fazer barulho, para gravar vídeos, para publicar nas redes sociais. Tô passando por aqui, não sei o que e tudo mais. E de uns tempos para cá a gente tem notado a redução da incidência desses rolezinhos, porque está havendo um mapeamento, um cerco eficaz nas redes sociais, porque esses encontros, assim como briga de torcida, eles são marcados nas redes sociais. Então esses motoqueiros... tudo pode acontecer, acidentes normalmente, Exatamente. Briga entre gangues, né? Coisas dessa ordem, o barulho intenso, perturbando os moradores da região. Perturbando o sono das pessoas, né? As pessoas não conseguem dormir. Você imagina ter uma pessoa doente dentro de casa, uma criança. Então as forças de segurança têm feito um trabalho eficaz no sentido de reduzir a incidência desses rolezinhos, mas eles não diminuem, eles ainda existem. Então, como o Madureira falou, é necessário uma estratégia mais inteligente para tentar fazer blitz, para fazer bloqueios pela cidade e no sentido de pegar criminosos. Ô Maurício, eu não ando nem de bicicleta, então o meu conhecimento é muito pequeno da legislação, mas por conta dessa conversa com o Madureira e com você, estava vendo aqui o Código de Trânsito Brasileiro, ele não proíbe dirigir sem camisa, biquíni, sunga ou qualquer outro tipo de roupa, e é permitido até dirigir de cueca, desde que não interfira na segurança. Você vai dizer, mas se pode isso tudo, por que o cara não pode chinelo? Porque pode prender no pedal, ele pode não ter fixação, né? O tato que a gente tem nas mãos, por exemplo, e você às vezes não derrapa, não cai, porque o pé dá aquela segurada ali no solo. De chinelo, evidentemente, provoca um risco grande de você provocar um acidente. Até andando, né, Madureira, um chinelo xixelento, de vez em quando você dá uma tropeçada, você pode cair. Você pode, quer dizer, não é engatar no acelerador, enfim. É isso aí. Muito bem, 18h27. Você está ouvindo Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Se tem um lugar que é sinônimo de boa comida, chopp gelado e aquele clima de boteco carioca, é o Boteco Belmonte. Aqui o cardápio é uma verdadeira festa, dos famosos pastéis e empadas abertas, recheadas, com sabores irresistíveis, até os clássicos pratos que são a cara do Rio. E não pode faltar, chopp sempre na temperatura certa e atendimento que faz você se sentir em casa. Boteco Belmonte, tradição e sabor no coração da cidade. Corre pra cá e viva a experiência. Boteco Belmonte tem sempre um pertinho de você. Um lugar que a mamãe gosta
fruta e o papai. Supermercados Unidos, confira as ofertas. Barra de chocolate Hershey's, 5,99 cada, leve 2 por 9,98. Leite condensado Italac, 4,98. Alcatra bovina peça inteira, 36,90. Filé de frango Rivelli bandeja, 18,98. Feijão Sabor do Rio, 4,99. Arroz caçarola, 5 quilos, 19,98. Leite longa vida Santa Clara, 4,99. Supermercados Unidos, de mãos dadas por você. A Nova Saúde chegou para facilitar a maneira como você cuida de sua saúde. Chegamos para ser uma alternativa aos planos tradicionais e suas burocracias. Venha viver uma nova experiência, mais acessível, sem burocracia e com um atendimento de excelência. Não deixe sua saúde para depois. Adquira agora o seu plano com a QV Benefícios. WhatsApp 21 22 12 10 10. Nova Saúde, a mais nova opção em saúde do Brasil. A Calas Mídia é a terceira maior empresa de mídia out of home do Brasil. Com 45 anos de história, a Calas está presente em todo o país, entregando espaços de publicidade para marcas nacionais e internacionais. São milhares de oportunidades de veiculação em aeroportos, estação de metrô e trem, ônibus, táxis e carros de aplicativo e ruas do Brasil. Acesse calas.com.br e conheça as infinitas possibilidades para estar presente na jornada do seu consumidor. Calas Mídia, conectando sua marca por todo o Brasil. Neste sábado, 19 de abril, o Parque Rita Lee, na Barra da Tijuca, promove uma caçada de Páscoa, com visita do Coelhinho, a partir das 5 da tarde. O espaço tem parque molhado, muro de escalada e quadras. Vidros, garrafas e veículos não são permitidos. Ideal para quem busca lazer ao ar livre com as crianças. Super Rádio Tupi. Carnes na promoção? Sexta é dia de oferta no açougue Mega Box. Não perde essa! Contra filé, peça quilo 39,80. Picanha montana, perdigão, quilo 59,99. Linguiça calabresa, Seara, quilo 19,99. Asa de frango Rivelli, 1 quilo, 14,99. Sobrecoxa de frango, Nati, 1 quilo, 11,99. Coxa com sobrecoxa Seara, bandeja, 1 quilo, 14,95. Mega Box é muito por muito pouco. Fato venéreo. Quando o assunto é diversão, você não vai em qualquer lugar, vai? Não. Você vai onde confia. Você vai na Superbet. Aqui o jogo é super seguro, regulamentado e cheio de vantagens. Na Superbet você ganha aposta grátis e 30 giros toda semana. Isso mesmo, aposta grátis e 30 giros toda semana. Tá esperando o quê? Acesse superbet.bet.br e joga agora. Superbet, pode confiar que aqui é super proibido para menores de 18 anos. Consulte termos e condições em superbet.bet.br. Atenção caxiense, a Realpax, empresa com mais de 70 anos de tradição, está com loja na Avenida Presidente Vargas, 208, no centro de Caxias. A Realpax tem planos a partir de 1,50, sem limite de idade, sem taxa de adesão. Clube de vantagens com mais de 300 empresas e sorteio de até R$30 mil. Compramos suas carências. Venha nos fazer uma visita na Avenida Presidente Vargas, 208, no centro de Caxias. Assine Realpax e ganhe um brinde especial. Ligue ou chame no Real Zap 0800 703 0236. Realpax, gente cuidando de gente. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18 horas e 32 minutos. Jornal da Tupi. Informação. Vamos começar este bloco com o Carlos Júnior. Tudo bem, Carlos? Boa noite. Tudo bem, Sidney. Boa noite para você e para todos os ouvintes do Jornal da Tupi. O monumento do Cristo Redentor, um dos principais cartões postais do Brasil, pode ser parcialmente interditado novamente após um novo acidente envolvendo um turista estrangeiro. A Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor e o Procon RJ notificaram a Mitra Arquiepiscopal do Rio de Janeiro depois que um adolescente chileno de 16 anos foi atingido por um pedestal de ferro que é utilizado durante as missas diárias ali no platô do Alto do Corcovado. O objeto caiu sobre a cabeça e o pé esquerdo do turista. A apuração dessas autoridades constatou que a estrutura montada para o evento religioso não possui uma autorização do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, nem muito menos do Corpo de Bombeiros, além dessas exigências obrigatórias para realizar qualquer tipo de instalação
estão nesse local. Com isso, está temporariamente proibida a montagem de novas estruturas até que as licenças adequadas sejam apresentadas. O jovem ferido foi atendido prontamente por uma UTI móvel, foi posicionada no local. Essa foi uma medida determinada após o falecimento do turista gaúcho Jorge Alex Duarte, de 54 anos, que sofreu um mal súbito nas escadarias do Cristo Redentor no último dia 16 de março. Sidney. Muito bem, obrigado por suas informações, Carlos Júnior. Maurício, é muito importante que a prefeitura tome essas atitudes, em alguns casos o governo estadual também, essas medidas, né? Porque você veja, quando se faz tudo direitinho, com protocolo, não significa que não possa acontecer um acidente ou um incidente, mas é muito menor, né? Então esse tipo de ação para cair no objeto desse, num lugar que venta muito também, né? Não sei se estava num local também próximo a degraus ou coisas do gênero, e um esbarrão ou qualquer coisa, pode sim propiciar um acidente. No caso aí, a vítima infelizmente foi esse turista, mas é importante a prefeitura ter essa atuação, e o governo estadual também. É isso, e especialmente por se tratar de um local de grande fluxo de turistas, especialmente nessa época do ano, né? Na Semana Santa, muita gente procurando, já que se trata de um monumento, é um monumento da humanidade, mas é um monumento essencialmente católico, né? Muitos católicos vêm aos pés do Cristo, enfim, fazer sua devoção. E aí o PROCON, assim como outras entidades, né, responsáveis por fiscalizar os pontos turísticos, né, e as relações de consumo, intervieram para tentar cobrar uma providência, já que não é a primeira vez que isso acontece, né? O atendimento precisa ser rápido, precisa ser célere, né? O Carlos Júnior lembrou desse episódio no começo do mês passado. O Cristo chegou a ser interditado. Você imagina o Cristo Redentor, monumento internacional, ser interditado por conta de um problema, né? Um atendimento precário a um turista, a um frequentador que passou mal e não tinha um posto de atendimento médico. É realmente necessário que haja uma fiscalização por parte da prefeitura, do governo do estado, enfim, das entidades do consumidor, das entidades do turismo, acima de tudo, para que haja uma regra para funcionamento, para melhor atender. Você imagina a impressão que vai gerar, né? O garoto chileno, chega no Chile e fala: pô, o atendimento foi uma porcaria, meu filho passou mal, meu filho sofreu um acidente, não teve o atendimento à altura. Você imagina como fica a reputação, né? Ô, Madureira, fazer tudo certinho parece que é fácil, mas para algumas pessoas não, ainda não temos essa cultura, né? Vou te dar um exemplo para você comentar. Quem circula ali na Lagoa, sei que você conhece, e outras pessoas também, não precisa ser morador ali do Jardim Botânico, nem do Leblon, nem de Ipanema, nem da própria Lagoa Rodrigo de Freitas, mas em geral é um dos lugares mais lindos do Rio de Janeiro. Pois é, há 2 dias, 2 caminhões betoneiras concretaram uma área do quiosque em frente à colônia dos pescadores, que chamam de Z13 da Lagoa. O prefeito Eduardo Paes recebeu essa informação, ele prontamente determinou ao subprefeito da região que fosse lá ver e verificar o que estava acontecendo. Assim foi feito, portanto ele tomou uma providência bastante rápida, e alguém também tomou um outro procedimento de pedir ao IFAM, que é um instituto justamente que cuida do patrimônio, para verificar, olha, pode, não pode, como é que é esse lugar aqui, que não podia, claro, né? Ele é preservado de alguma forma, e assim fez o IFAM, quer dizer, também mandou lá a superintendente Patrícia Van Zeller e a sua equipe. A obra foi embargada. Hoje tem foto, tem vídeo, tem tudo que eu recebi aqui, estão trabalhando normalmente. Então você veja, não é a inoperância do prefeito ou do IFAM, é porque mesmo tendo sido comunicado que não podia, os caras estão trabalhando. É uma espécie de impunidade, né? Acreditar na impunidade. Eu acho que a gente vive um tempo, infelizmente, de impunidade. Isso vem de cima para baixo. Por mais esforços que a prefeitura faça no sentido de coibir esse tipo de obra, que é um absurdo realmente ali no entorno da Lagoa, os responsáveis fazem cara de paisagem e seguem adiante. Isso é um desacato. Mas alguém já disse que quando pesa no bolso, eles logo dão uma prumadinha, né? Mas por outro lado, Sidney, eu acho que também tem que haver a conscientização do cidadão, seja ele empresário, seja ele gari, seja ele o que for, no sentido de preservar a nossa cidade, a sua cidade, né? No caso até do Cristo Redentor, virou meio que moda se utilizar o monumento do Cristo Redentor para eventos, casamentos, eventos até de cunho religioso, mas não importa. Eu acho que tem que haver, lá já é de per si
um monumento que não precisa e não deve ter outras atividades que não a visitação. Agora, o que se sabe também é que tem gente que lucra com isso, né, que ganha dinheiro com isso. E nesse sentido acaba utilizando monumentos, lugares da cidade com fins absolutamente inadequados. É isso aí, 18h38, intervalo rápido, já voltamos. Você está ouvindo Jornal da Tupi, no comando Sidney Rezende. No ar, Minuto Economia, o minuto que rende. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. Um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais mostra os impactos financeiros para os estados brasileiros com a guerra comercial iniciada pelos Estados Unidos. Por enquanto, os produtos brasileiros foram taxados em 10%, com exceção de aço e alumínio, que receberam taxa de 25%. O estudo aponta que as perdas para o país serão de pelo menos 28 bilhões de reais mantidas as atuais taxas. São Paulo pode ter perdas de mais de 4 bilhões de reais. O estado do Rio de Janeiro poderá perder quase 1 bilhão e 300 milhões e Minas Gerais terá perdas de 1 bilhão e 100 milhões de reais na exportação. Porém, o setor do agronegócio poderá ter ganho adicional de até 32 bilhões de reais. Minuto Economia volta daqui a pouco. Minuto Economia. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. Jornal da Tupi. Oferecimento Light. Conte com a nossa energia. Fit Combustíveis, patrocinadora oficial da NFL. E Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. Páscoa da Economia. Sua mesa cheia para celebrar em família. Promoções de sexta a domingo. Arroz Palmares 19,95. Azeite Portuguesão Malusa 500 ml 29,98. Ovos 20 unidades 15,95. Contra filé peça inteira quilo 39,90. Alcatra peça inteira quilo 36,90. Filé de frango Rivelli ou Jaguar 17,98. Linguiça pernil Perdigão 14,98. Grumete 11,75. Chocolate Hershey's 4,98. Pepsi 2 litros 5,99. Vinho Argentino Torreão 19,98. Antártica Latão Pack com 12 unidades 45,48. A unidade sai 3,79. Itaipava Pilsen ou Petra por um monte latão 3,69. Rede Economia. Economia é aqui. Se você tem 65 anos ou mais, não se aposentou, ou possui uma deficiência ou adquiriu ao longo da vida, saiba, você tem direito a um salário mínimo por mês. Ligue para o Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Agende sua visita em um dos escritórios do Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados, 0800 305 2090. O Parque Oeste, em Inhoaíba, recebe no dia 19 caminhada para mães atípicas e feira de artesanato com temática do autismo. No dia 23 tem roda de samba das 12 às 21 horas. As atividades começam às 10 da manhã, com feira, comidas e feijoada. O espaço tem mais de 234 mil metros quadrados e várias atrações culturais e esportivas. Super Rádio Tupi. Dia 23, o Fogão entra em campo pela Libertadores no Disney Plus. Depois de uma vitória suada no Newton, o Botafogo vai à Argentina para um jogo decisivo. O Botafogo vai para cima de novo. É dia do atual campeão da América dar aula de futebol para os hermanos. Conmebol Libertadores, Estudiantes e Botafogo. Dia 23, quarta, 9:30 da noite, ao vivo, no Disney Plus. A Policlínica do Rio Comprido, dirigida pelo Dr. Edson de Almeida e Silva, diretor técnico, médico urologista, CRM 52252627, comunica que está atendendo para consultas, exames e cirurgias na Rua Estrela, número 73, no Rio Comprido. Atendimento de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 4 da tarde. Policlínica do Rio Comprido. Medicina de qualidade por um preço que você pode pagar. Ligue e marque sua consulta. 3502-0455. 3502-0455.
Economia e praticidade no seu celular? No canal do WhatsApp da Rede Economia, você recebe em primeira mão as melhores ofertas da semana. É só clicar no link na bio do nosso Instagram, @souRedeEconomia. Não perca tempo e aproveite. Rede Economia. Economia é aqui! Atenção, meus fechamentos! Começou a temporada de caça aos ovos. No Megabox Atacadista, você encontra ovo de Páscoa para toda a sua família. Vai no Megabox. Lá tem chocolate pro teu filho, pra tua vovó, pro teu tio, pra tua mamãe, pro teu papai. E tudo com as melhores marcas e com os menores preços. A nega Juju me perguntou, você vai no Megabox? Eu falei, vou. Megabox é muito por muito pouco. Fato Venério. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h44. Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato. Oferecimento Inter. Feriado combina com feijoada. Aqui no Inter temos tudo o que você precisa. Vem aproveitar. Se você ama o seu carro, você é a Alamo Benefícios. Proteja seu veículo e tem até 10% de desconto em cada abastecimento. Ligue 4000-1939. E atenção, começou o especial Grandes Marcas Casas Bahia. Os produtos que você sempre quis das marcas que o Brasil mais confia e com as condições que você só encontra na Casas Bahia. Corre pra loja. Luísa Rodrigues está de volta. De volta, Sidney, dando destaque nesse momento a Botafogo, para quem está se deslocando em direção a Laranjeiras, para acessar o Túnel Santa Bárbara em direção ao centro do Rio. Estou observando dificuldades, inclusive pela Pinheiro Machado tem uma faixa ocupada para realização de manutenção e por isso o motorista vai encontrando dificuldades a partir do viaduto Santiago Dantas até a chegada ao Palácio Guanabara. Nesse caso, quem segue pelo aterro do Flamengo são ótimas as condições, mais cedo estava fechado para a área de lazer, mas nesse momento já liberado, a partir das 6 horas, o motorista não encontra dificuldades. Para quem está pela Zona Sul e também quer seguir pelo túnel Rebouças em direção ao centro, também com ótimas as condições nas duas galerias, até a chegada ao elevado Paulo de Fronten, não observo dificuldades. Sentido contrário, para quem sai do centro em direção à Zona Sul, ótimas as condições pelo Rebouças, Santa Bárbara e também pelo aterro do Flamengo. Sabia que na Cielo você tem maquininha grátis? Isso mesmo, grátis. Afinal, juntar forças é nossa paixão. Consulte condições em cielo.com.br. Luísa Rodrigues, direto para o Jornal da Tupi. Direto de Brasília, Luiz Carlos Azedo. Olá, Azedo, boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite, Maurício, Marcelo. Boa noite, Azedo. O Azedo, você sabe que a idade bateu na sua porta quando você, é o meu caso, tem 66 anos, é mais velho que a capital do seu país, né? Porque na segunda-feira Brasília vai comemorar 65 anos. Vai ter festança por aí, Azedo? Não, a festa já começou. Hoje é Semana Santa, né? Tem em Planaltina tem uma encenação, né? Da morte de Cristo, tradicional, é uma coisa muito popular. Mas amanhã é show, tem domingo tem show, segunda-feira que é o dia do aniversário de Brasília, são 65 anos de Brasília e 40 anos da morte do Tancredo, né? O dia, coincidentemente no dia do Tiradentes, né? E aí vai ter festa também, é um feriadão daqueles. Ontem já... Você está nos ouvindo, Azedo? Ele está ali, né? Ainda está na linha, mas tivemos uma falha, né? Voltou. O Azedo, Oi. pode continuar. Agora estamos ouvindo você. Está cortando muito. Não, Brasília hoje é uma metrópole, realmente, né? Uma população 1,5 milhão de habitantes, se você considerar as cidades satélites, esse entorno aqui de Goiás, é uma cidade muito importante, culturalmente também se desenvolvendo. Não tem um time de futebol ainda para disputar na Série A, mas daqui a pouco vai ter. Ô Azedo, de Brasília, você tem quanto tempo aí que você mora na capital? Olha, eu estou em Brasília desde 2004, quando eu vim trabalhar no Correio Brasiliense.
É um bom tempo. Eu morei em Brasília, fui aí profissionalmente de 94 a 96, no início do governo Fernando Henrique. Eu trabalhava em outra rádio e a minha missão era fazer uma programação jornalística da parte da tarde. Na época não tinha, era música, era CBN, né? Eu trabalhava aqui no Rio, fui lá com essa missão. Você diria que de quinta-feira a segunda-feira a Brasília, capital, é outra, porque nos demais dias a política acaba tomando conta e a gente pensa que é só o Congresso Nacional e a Praça dos Três Poderes é que mandam no riscado. E de certa forma tem um pouco razão para isso, mas muda. Você diria que de quinta a segunda existe uma outra Brasília? Não, você tem duas Brasílias de segunda a domingo, né? Sendo que a Brasília institucional funciona Congresso 3 dias na semana, o Supremo já funciona aí uns 4 dias e o governo federal funciona a semana toda e de vez em quando tem que funcionar no fim de semana também, porque sempre acontece alguma coisa pelo Brasil afora, né? Mas as pessoas têm uma visão de fora de Brasília um pouco errônea e eu me dei conta disso depois que eu me fixei aqui, né? Porque você tem uma população flutuante nesses dias que tem congresso, muito lobista, muita gente que vem para Brasília para resolver coisas, os deputados, o congresso funcionando, mas o dia a dia da cidade é dinâmico, é como uma cidade como as outras, né? As pessoas têm que trabalhar, tudo funciona, e a diferença é que você não tem aqui um setor industrial muito forte, mas o setor de serviços aqui é muito forte, por causa da Interlândia brasileira, né? Goiás, Mato Grosso, Tocantins, o norte do país todo, o Nordeste se relaciona muito com Brasília. A ideia de trazer a capital para o centro do Brasil, ela foi muito bem sucedida, era o sonho do Manuel da Nóbrega e, enfim, do ponto de vista do interesse geral foi bem sucedida. Para o Rio de Janeiro foi uma grande perda, né? Porque o Rio era a capital federal, deixou de ser, isso é indiscutível. O Rio tem por que se queixar, com razão, da mudança da capital e, de certa maneira, também da própria fusão, né? É verdade, nasceu uma outra coisa. O Madureira tem pergunta para você. Diga, Madureira. Azedo, você não acha que o isolamento de Brasília cria uma certa convivência social meio promíscua entre o funcionalismo e mesmo os incumbentes dos três poderes, que acabam se relacionando, casando entre si e tal, e criando laços assim de interesses, muitas vezes escusos, né? E que ficam longe da vigilância da sociedade do resto do país. Você não consegue ver isso, não? Olha, eu vejo isso como uma ideia parcialmente correta. Por quê? Porque quem vem para Brasília para exercer o poder é de fora de Brasília. Brasília elege 10 deputados de 513. Se você for pegar o Supremo Tribunal Federal, não tem um ministro de Brasília. E se você pegar os ministérios também, eu diria que hoje não tem nenhum ministro de Brasília. Então, é uma coisa complicada. Agora, existe uma elite local, como existe no Rio, como existe em São Paulo, existe uma alta burocracia instalada em Brasília, que realmente é muito poderosa, mas ela também é o anteparo para essas coisas, para muita coisa errada que se tenta fazer ou se faz pela política. Aquela coisa do Max Weber, né? Os políticos se movem pelos fins, a ética deles é a ética da convicção, e a burocracia que zela pela legitimidade dos meios. Então, a alta burocracia, ela tem seus defeitos, tem suas mordomias de certa forma e tal, mas ela também funciona como um anteparo para que as instituições funcionem dentro da lei. Mas eu acho que é uma coisa que tem que ser ponderada. Eu tenho a impressão que se a gente aprofundar... Além disso, é o seguinte,
tem mais funcionário federal do Rio do que Brasília, né? Agora, de qualquer forma, a capital federal é Brasília, portanto, esse Distrito Federal está aí, e nos fins de semana, no dia a dia, de repente, Azedo, escreveu um artigo completo, como sempre, lá no Correio Brasiliense, às vezes bem mais crítico, aí você vai almoçar, você se depara lá com um juiz, você se depara com um deputado, tudo muito próximo ali, né? Quer dizer, você conhece todo mundo de alguma forma, e Brasília ganhou uma alcunha de Ilha da Fantasia, quer dizer, o que se tem em Brasília, que há mais recursos, tem mais condições do que muitos outros estados brasileiros proporcionalmente, cria um pouco a sensação de que os demais estados são satélites e que Brasília é ou o Sol ou a Lua. Você também não sente isso, não? Não, aqui o que acontece é o seguinte: o padrão urbano de Brasília é fora de série, porque o conceito de cidade-parque no plano piloto, ele se consolidou. E você tem aquelas casas do Lago Sul, onde moram a elite, as pessoas que têm mais dinheiro, etc. Então você realmente, isso é uma coisa que não existe fora daqui. Agora, o problema fora daqui também não pode ser atribuído só a Brasília, porque a bagunça urbana, por exemplo, eu fui criado no Engenho Novo, no subúrbio do Rio, conheço bem o subúrbio do Rio. E a degradação urbana do Rio de Janeiro. Muito bem, olha, muito interessante que o Azedo traz aqui de informações. Segunda-feira, aniversário de Brasília, lembrou bem aqui o Madureira também, provocando o Azedo com toda razão, 40 anos da morte de Tancredo Neves, ali se imaginava com o início da nova república com Tancredo que nós teríamos um caminho e acabamos tendo obviamente outro com o Sarney, né? Lembrando que o Sarney era do PDS, egresso da Arena, você tinha o partido Sim do Sim Senhor, era o MDB e era a Arena, quer dizer, um de certa forma representava o pensamento mais conservador, o outro também, mas um com certo sentimento de iniciar um processo democrático. A história do Brasil, ela foi escrita pelo Shakespeare. Alguém desse nível, daí esse roteirista e esse autor continua por aí, ele e seus descendentes. 18h55. Você está ouvindo Jornal da Tupi, no comando Sidney Rezende. Minha gente amiga, quero indicar para todos que estão precisando de pisos para casa. O seu negócio é Lamiarte Pisos. Tem todos os tipos de pisos de madeira, laminados e vinílicos. Os produtos são de qualidade, os profissionais altamente qualificados. Lamiarte faz seu ambiente no mesmo dia. Lamiarte também tem todos, rodapés, persianas e papel de parede. Materiais para pronta entrega. Ligue agora e agende uma visita. Lamiarte, 3145-2004. Lamiarte Pisos, 3145-2004. Se tem um lugar que é sinônimo de boa comida, chopp gelado e aquele clima de boteco carioca, é o Boteco Belmonte. Aqui o cardápio é uma verdadeira festa, dos famosos pastéis e empadas abertas, recheadas, com sabores irresistíveis, até os clássicos pratos que são a cara do Rio. E não pode faltar, chopp sempre na temperatura certa e atendimento que faz você se sentir em casa. Boteco Belmonte, tradição e sabor no coração da cidade. Corre pra cá e viva a experiência. Boteco Belmonte tem sempre um pertinho de você. Aqui é o Denilson Show. Eu já vesti a amarelinha e agora eu sou do time do Baldinho Amarelo número 1 do Brasil, a Vedacity. Um craque reconhece o outro, não é mesmo? E esse tem que ser convocado para toda a obra. Com impermeabilizantes Vedacity, fica fácil driblar qualquer problema de umidade, filtração, vazamento e mofo. É um grande reforço para você garantir tranquilidade na sua obra. Vedacity, paz para toda a obra. Sidney Rezende. 18h57, Chateau e os Diários Associados, 100 anos de paixão. O Jornal da Tupi vai premiar um ouvinte com acompanhante para assistir o espetáculo que conta a história da comunicação no Brasil de uma maneira muito divertida, com música. É uma peça muito bacana, é um musical muito legal. Mande um áudio para o WhatsApp, que é este número aqui, ó, 980 18 8886. Vou repetir, 980 18 8886. E fale por que você merece ganhar um par de ingressos
ingressos para assistir Chateau e os Diários Associados 100 anos de paixão, no Teatro João Caetano, no dia 25 de abril, às 19 horas. Segunda-feira, vamos revelar aqui o nome do ganhador durante o programa. Fique ligado, a equipe de promoção entrará em contato. Chateau e os Diários Associados 100 anos de paixão é o nome do espetáculo. Ingressos já à venda para os interessados também. Acesse Eleven Tickets. Gente, um ouvinte com toda a razão falou assim: poxa, você não falou nada da Mega Sena e tal. E a gente precisa justificar para você. Olha só, nenhuma aposta acertou os 6 números da Mega Sena sorteada na última terça-feira. Ontem, quinta-feira, não houve sorteio, por isso a gente não citou. Ele não houve sorteio. Devido ao feriado, a Caixa Econômica Federal decidiu fazer o seguinte: realizar o sorteio somente no sábado, amanhã, dia 19. As apostas podem ser feitas pela internet e somente pela internet, no site da Caixa ou aplicativo, até às 7 da noite de sábado, de amanhã. O prêmio previsto para o sorteio de amanhã é de 50 milhões de reais. Tá bom para você ou tá pouco ainda? 18h58. Supermercados Unidos, confira as ofertas. Barra de chocolate Hershey's, 5,99 cada, leve 2 por 9,98. Leite condensado Italac, 4,98. Alcatra bovina peça inteira, 36,90. Filé de frango Rivelli bandeja, 18,98. Feijão Sabor do Rio, 4,99. Arroz caçarola, 5 quilos, 19,98. Leite longa vida Santa Clara, 4,99. Supermercados Unidos, de mãos dadas por você. Leve Saúde é um plano de saúde completo, moderno e acessível para você ser atendido e cuidado sempre que precisar. Acesse levesaude.com.br. Leve Saúde, o plano da sua vida. Ainda dá tempo de participar da pesquisa do dia. Hoje é sexta-feira santa. Para os cristãos, esse dia é reservado para abstinências. Por exemplo, não comer carne, aproveitar e fazer reflexões sobre a crucificação, a morte de Jesus. Família Tupi, nós queremos saber, independente da sua religião, tá? Você tem o hábito de fazer jejum, por exemplo? Já fez algum tipo de abstinência por um objetivo maior? Ligue pra cá. Dê a sua opinião, 980-18-8880, não é nem opinião, né? Dê o seu testemunho, 980-18-8880. Super Rádio Tupi. Sidney Rezende, boa noite. Aqui é Jailson de Belfor Roxo. Normalmente nessa época do ano, eu normalmente só consumo peixe. Meus filhos não têm o hábito de comer peixe, portanto ele fica em jejum. Boa noite, Sidney Rezende, Rogério Salles, Niterói. Eu já costumo fazer jejum quando é a minha fé e eu e Deus. Não porque os outros obrigam, falam não. Por exemplo, no dia de hoje não tem jejum de carne. Meu jejum é a vida toda, não é só hoje que eu vou ser santidade, o resto não. Não é verdade? Então temos que ser verdadeiro. É particular eu e Deus, e eu e a saúde. Um abraço, Rogério Salles. Boa noite, Sidney Rezende. Eu não como carne no dia de hoje e na década de 60 morava na cidade. Eu, meus pais e meu irmão percorríamos ali pelo centro 7 igrejas, né? E a mamãe forrava os santos com papel roxo em sinal de luto e respeito, né? Mas eu não como carne no dia de hoje e as minhas orações são frequentes. Arlete, Campo Grande, Rio, uma feliz Páscoa. Arlete, educadíssimo como sempre. Arlete, para você, pro Jailson, para todo mundo, também uma excelente Páscoa. Ô Maurício, eu não sei se você é assim, Madureira também, se os pais de vocês influenciaram. Por exemplo, essa história de vida minha, que eu também não como carne às sextas-feiras, que vem desde o hábito dos meus pais, o comportamento deles lá de há muito tempo. E que certamente os pais deles também faziam isso. Então eu não consigo muito fazer certas rupturas. E eu até me sentiria mal se resolvesse, então vou comer um churrasco agora hoje. Eu não me sentiria bem assim, mas no meu caso eu quero dizer que é um aprendizado que vem já de gerações. No seu caso é assim também, mas em algumas das outras coisas? É assim, eu não tenho religião, mas eu respeito muito e acabo indiretamente sendo influenciado por essa tradição. Assim, os meus pais, o meu pai,
ele também não tinha religião, mas os meus avós eram adventistas, avós paternos. A minha mãe, ela era protestante, frequentou por muito tempo a igreja batista, né? Mas ela também, por influência, enfim, dos avós, os avós eram católicos. Enfim, mesmo havendo religiões cristãs que não aceitavam, né? Que não compactuavam, entre aspas, né? Com essa tradição, né? Os protestantes, eles não fazem esse jejum de carne. Havia um respeito, uma tolerância para que não se consumisse. Afinal de contas, até era mais disponível no mercado o peixe, né? Então a gente segue essa tradição. Enfim, eu acho que o mais importante de tudo é não faltar comida na mesa, né? Acho que esse deve ser o mais importante, o guia para nos nortear. O peixe é caro, é mais caro do que a carne habitualmente, né? Então, minha opinião, enfim, eu como peixe, como carne, enfim, nesse dia eu como peixe, mas acho que o mais importante pra gente pensar, né? O importante, mais do que comer peixe, é comer. É verdade. Eu vou fazer a mesma pergunta para Madureira, mas você falou adventistas. Quando eu era criança eu lembrava disso também. Meus pais diziam que os adventistas produziam o melhor mel que existia na minha infância, eram dos adventistas. Super bom. Era Super bom, era uma dessas empresas. Madureira, e seus pais influenciaram a este ponto? Você acha que hoje você repete hábitos, por exemplo, que aprendeu com eles? Meus pais eram um casamento interreligioso, quer dizer, nenhum deles praticava. Meu pai não, meu pai realmente praticava o catolicismo, mas minha mãe, enfim. Mas eu vou falar particularmente desse assunto no Expresso do Madureira, que, se for possível, vai entrar no Jornal da Tupi. Não, vai entrar agora. Não, porque não, aqui quem manda é a Renata, você não manda nada. Mas ela falou que é agora, por isso que é exatamente isso. 19:04. Expresso do Madureira. Pois é, meus amigos, hoje é sexta-feira da Paixão. Os cristãos rememoram a morte de Jesus Cristo. E eu lembro da minha infância no Paraná, na sexta-feira da Paixão, as rádios todas só tocavam música erudita. E em todos os cinemas, todos, só passavam filmes sobre a vida de Cristo. As pessoas falavam baixo, algumas até faziam jejum. Quase sempre era um dia triste, sombrio, chuvoso, as crianças não podiam sair para brincar. Então chegava o domingo de Páscoa, a celebração da ressurreição do Cristo, todos alegres em família, reunidos no almoço festivo, onde não podia faltar o bacalhau, que aliás está caríssimo, cada vez mais caro. Tinha também os ovos de Páscoa que o coelhinho escondia pela casa. Em geral, era um domingo ensolarado e radiante. Também na semana passada os judeus comemoraram a sua Páscoa, o Pêssar. No Pêssar recorda-se a fuga do povo judeu do Egito, fugido da tirania e da escravidão. As famílias também reúnem-se em torno de uma mesa, onde se come pratos tradicionais, seguindo o ritual, e se lê a Haggadah, que nos recorda e explica por que essa noite de Pêssar é tão especial e diferente. Em ambas as datas, as duas festas, judeus e cristãos, celebram, de fato, a vida, a esperança, a solidariedade e a importância da liberdade. Liberdade que é fundamental para a redenção do ser humano e a compreensão do mistério da ressurreição, que na verdade é o renascer de cada um em busca de sua felicidade. Eu aproveito para saudar aqui meus amigos Dom Orani Tempesta, cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, os rabinos Sérgio Margules, da ARE, Associação Religiosa Israelita, e Newton Bonder, da CJB, que é a Congregação Judaica do Brasil. A todos vocês, meus amigos, nessa sexta-feira, desejo paz e serenidade. 19:06. Você está ouvindo Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Alô? Alô, senhora. Recebemos um sinal do seu sistema de alarme Verisuri. Foi alguém conhecido? Não, tô sozinha. Por quê? Detectamos uma invasão, mas não se preocupe, já acionamos a polícia. Como assim? O que eu faço? Verifique se as portas estão trancadas e procure um lugar seguro. Em 2024, a Verisuri impediu mais de 6.200 tentativas de invasão. Verisuri, protegemos o que realmente importa. Ligue agora para 0800 1010 360 ou acesse verisuri.com.br.
Achadinhos das lojas Líder. Os verdadeiros preços baixos são achado nas lojas Líder. Regata feminina a partir de R$19,99. Bermuda masculina apenas R$29,99. Travesseiros a partir de R$12,99. Sabonete líquido refil a partir de R$9,90. Loção hidratante corpo a corpo apenas R$14,99. Parcelem até 5 vezes sem juros no cartão Líder. Achadinhos da Líder. Compre também em líder.com.br. Vem que na Flaviense tem estoque, tem preço e tem vantagem. A maior fornecedora de madeiras MDF compensados do Rio, com tudo que você precisa em um só lugar. E mais, marceneiro, a cada compra você ganha pontos para retirar prêmios com o programa Meu Cashback. Aproveite o menor preço e a entrega mais rápida com a Flaviense. Visite uma das nossas 10 lojas ou compre pelo zap 30356912. Em breve, nova loja Flaviense na região dos Lagos. Alô, senhora? Recebemos um sinal do seu sistema de alarme Verisuri. Foi alguém conhecido? Não, tô sozinha. Por quê? Detectamos uma invasão, mas não se preocupe, já acionamos a polícia. Como assim? O que eu faço? Verifique se as portas estão trancadas e procure um lugar seguro. Em 2024, a Verisuri impediu mais de 6.200 tentativas de invasão. Verisuri, protegemos o que realmente importa. Ligue agora para 0800 1010 360 ou acesse verisuri.com.br. Eu, Gildo Vigor, tenho dicas vigorosas do açaí para todos. A Páscoa com preço baixo começa no açaí. Encontre tudo o que você precisa em um só lugar, num atacado e no varejo, com os menores preços, que é o que a gente gosta, minha gente. Um dia especial pede o quê? Ofertas imperdíveis, preços ainda mais baixos, minha gente, para você presentear e o quê? Surpreender. Páscoa completa com variedade e economia. Vem vigorar no açaí. Nos dias de feriado, 18, 21 e 23 de abril, o sistema BRT funcionará com a grade de horários de sábado. Na terça-feira, 22 de abril, a operação será normal. A informação é da Mob Rio. Super Rádio Tupi. Dia 19 de abril, no Qual Stage, Ben Harper and the Innocent Criminals, com o show de abertura de Donovan Frankenheiter. Dia 21 de abril, Scorpions, com a nova turnê mundial Coming Home. E dia 26 de abril, Alexandre Pires, com o show de estreia no Rio do projeto Pagonejo Bom. Ingressos em qualistage.com.br. Consulte a classificação indicativa no site. A UCI Cinemas não para com as novidades promocionais. Chegou o Passaporte Família. Com o Passaporte Família, um grupo de 4 pessoas. Cada um paga meia entrada pelo ingresso. Aproveite o feriado com as estreias de Sneaks, de Pisante Novo e O Rei dos Reis. Passaporte Família na UCI Cinemas. 4 ingressos por meia entrada cada, para a família inteira poder aproveitar. Promoção válida para filmes selecionados. Consulte condições e classificações etárias. ucicinemas.com.br. O Brasil tá vendo, rede nacional. O Brasil tá vendo e todo mundo tá sabendo. Aqui o jogo é limpo, é diversão, é diferente. Bet nacional. Bet nacional. Bet nacional. Bet nacional, a bet dos brasileiros. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Autorização SPA 2093. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19:11. Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato. Oferecimento: se você ama o seu carro, você é Alamo Benefícios. Proteja seu veículo e tem até 10% de desconto em cada abastecimento. Ligue 4000-1939. E Calas Mídia, sua marca em todas as esquinas do Rio. Acesse calas.com.br e conheça infinitas possibilidades para marcar a jornada do seu consumidor. Calas Mídia, conectando o Rio, conectando você. Luísa Rodrigues está de volta. De volta, Sidney, com mais informações do trânsito, destacando nesse momento a RJ-104 para quem segue em direção a Niterói. Estou observando que nesse momento um acidente ali na via ocupa uma faixa bem na altura do bairro de Santa Bárbara, em Niterói, e causa dificuldades a partir de Tribobó. Nesse momento, quem vai seguir pelas vias expressas em direção ao Rio, Niterói, dê preferência pela BR-101, que tem trânsito livre pela via. Sentido contrário, BR-101 e também RJ-104 com ótimas as condições em direção a Manilha e Itaboraí. Esqueceu a senha do gov.br ou ainda não tem conta?
No Poupa Tempo RJ, a gente soluciona. Atendimento presencial, gratuito e sem necessidade de agendamento. Luísa Rodrigues, direto para o Jornal da Tupi. Jornal da Tupi. Esporte. Vamos falar um pouquinho de futebol. Flamengo. Olá, Marcos Coelho. Alô, Sidney. Abraço pra você. Ótima noite de sexta pros amigos ligados aqui no Jornal da Tupi. No Flamengo, preparação concluída pro clássico de amanhã com o Vasco. O último treino aconteceu hoje pela parte da manhã no CT Ninho do Urubu. Bom ressaltar, Felipe Luiz não conta com o Alexandro. Ele sofreu um edema muscular na coxa esquerda no jogo com o Juventude na última quarta e será substituído pelo Ayrton Lucas. Possivelmente outras 3 mudanças. Na zaga, a volta do Léo Ortiz, na vaga que foi do Danilo. No meio de campo, voltando De La Cruz, no lugar do Alan. E mais na frente, no ataque, Bruno Henrique sendo escalado na posição do Michael. Sendo assim, possivelmente Flamengo amanhã para o clássico com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta, Plata e Bruno Henrique. Flamengo, se vencer, continua na liderança do Campeonato Brasileiro. Um abraço e um ótimo final de semana. Boa Páscoa, Sidney. Para você também, Coelho, para toda a sua família e todos que admiram o seu trabalho. Lembrando que falamos do Flamengo, mas vamos ter que falar também do Vasco. Vai ser realmente o outro lado, outra face, né, do clássico. E o Gabriel Andreso é que tem informações. Tudo bem, Andreso? Alô, Sidney e amigos do Jornal da Tupi. O Vasco tem uma dúvida na sua escalação inicial para o clássico de amanhã contra o Flamengo. Isto porque o técnico Fábio Carille ainda não confirmou se vai com 2 ou 3 volantes para enfrentar o maior rival. O meio-campista Tietê estará de volta à disposição, mas ainda não é certo se como titular. Caso Carille o mantenha, ou no caso, faça com que ele regresse aos 11 titulares, pode estar ao lado de Jair e Hugo Moura como volante, ou ainda junto com Garré e Nuno Moreira. Mas é justamente o argentino que disputa a posição com o Tietê para saber quem é que começa jogando neste clássico de amanhã à noite no Maracanã, com quase 30 mil ingressos já vendidos até o começo da noite de hoje, até 24 horas antes da bola rolar. Vasco que também não poderá contar com Dimitri Payet, que está machucado, tem dores no joelho direito, e o zagueiro Maurício Lemos ainda se recuperando de uma fratura na costela. Por outro lado, Felipe Coutinho, que foi preservado no jogo contra o Ceará, está de volta. Equipe vascaína já concentrada no CT Moacir Barbosa e sairá para o clássico de amanhã por volta das 3:30 da tarde, rumo ao Maracanã. Ok, Sidney? Super ok. Tivemos aí Flamengo, Marcos Coelho, Vasco, Gabriel Andreso, o clássico do fim de semana. Jornal da Tupi. Dica cultural. Olá, Sidney Rezende e família Tupi. Aqui fala o Samigo, o produtor carioca finlandês. E eu venho convidar vocês para o concerto do coro masculino de Helsinki da Finlândia, KYL, no dia 22 de abril, terça-feira, às 14 horas, na Igreja Lapa dos Mercadores, que fica na Rua do Ouvidor 35 Centro. Não percam, pois será uma única apresentação aqui no Rio, dentro da série Música no Museu, que exalta os imortais da música brasileira e os gênios internacionais. A regência é do maestro Visa Yrjölä e o repertório é bem variado. Tenho certeza que será um concerto alegre e emocionante. A entrada é gratuita. Até lá. Bem-humorado, que bacana. Ô Madureira, você veja as semelhanças que nós temos com os Estados Unidos nesse aspecto. Quando lá estão as turras com os imigrantes, né? Nós temos a cultura variada, né? Temos alemães no sul, temos italianos também. Aqui no Petrópolis, por exemplo, na Serra, né? O Brasil sempre recebeu todos os estrangeiros de braços abertos. E o Brasil é essa pleiade, né? Essa mistura fantástica de diferentes povos, diferentes culturas. E a Finlândia é um país muito especial, porque pelos estudos, né, é considerado o povo mais feliz do mundo, apesar de viver quase lá no Círculo Polar Ártico, né? Lá na terra do Papai Noel, na Lapônia, que é uma região da Finlândia. E tem uma língua que é o finlandês, que é uma língua muito difícil e é uma língua que os
os estudiosos não conseguem ainda descobrir qual é a ligação que ela tem com as outras línguas, né? E que é o Suomi. E a Finlândia é realmente um país muito interessante, né? Um povo alegre e um povo assim que tem também características até parecidas com o brasileiro, porque lá também tem louros, tem morenos, tem gente de tudo quanto é jeito. E nós temos aqui na Serra, né, o Maurício, finlandeses também. É verdade, aqui no Rio a gente tem a pequena Finlândia, né, guardadas as devidas proporções, né, enfim, aqui no Rio de Janeiro a gente tem um dos pontos mais frios do estado, ali a região do Parque Nacional do Itatiaia, ali a região de Resende, e ali em Penedo existe a chamada Pequena Finlândia, que é uma pequena colônia de finlandeses, e lá tem a casa do Papai Noel, onde são promovidos ali hábitos finlandeses, né, em Penedo. É uma área muito legal. Não, a casa do Papai Noel, na verdade, fica na Lapônia. Lá que ele fica com os doentes, trabalhando arduamente o ano inteiro. Sim. Para poder dar presentear às crianças. Aqui é a sucursal, aqui é uma representação. É uma casa do Papai Noel e o Tabajara. O Papai Noel de verdade está lá na Lapônia. Ô Maurício, se você tivesse que escolher, só pode escolher um. Você escolheria uma casa com ovos de Páscoa ou você escolheria uma casa tipo do Papai Noel para no Natal você ganhar um saco de presentes? Eu preferia uma casa do Papai Noel. Lá tem muito chocolate, inclusive, né? Opa, acertando as duas coisas. E você, Madureira, os ovos ou preferia o saco do Papai Noel? O saco do Papai Noel, sem dúvida nenhuma. Tem mais presentes, né, Madureira? São presentes. Papai Noel nunca deixou de me presentear. Tem muitos brinquedos lá, inclusive. Sou muito alegre. Tem meus brinquedos famosos. É que eu tô colocando tudo em leilão. Olha, esse negócio do Natal, eu nunca me esqueço de ter acordado e acreditava até não sei quanto que era o Papai Noel mesmo, tinha deixado lá um trenzinho assim, um trenzinho bem pequenininho de plástico. Então foi uma das coisas mais incríveis. Mais tarde eu soube que era uma tia minha que colocou sobre o sapato da janela, então eu achava que era Papai Noel. Ele tinha tanta coisa para fazer que designou minha tia para fazer esse mimo para mim. Ainda deboche de mim ainda. 19. Você está ouvindo Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Ô meu amigo, escuta aqui esse recado. Sofrendo com a perda do desejo sexual, a gente sabe, né? É uma coisa terrível quando isso acontece. Ou mesmo você que sofre sempre com a ejaculação precoce. Olha, tem um recado aqui que vai te ajudar. E ele vem com meu amigo Donato Medeiros. Tudo bem, Donato? Tudo ótimo, Léo. Vamos ajudar os homens a recuperar a potência, porque esse é o maior tabu que existe entre os homens. A gente não fala sobre isso, acaba achando que o problema está só com a gente, porém, aproximadamente 1 em cada 2 homens está sofrendo com um desses 3 problemas aí que você falou. Então eu quero convidar o nosso amigo ouvinte a prestar atenção nesse recado, porque a Lírio Suplemento acaba de lançar no mercado o estimulante sexual mais moderno, de mais eficácia que existe no Brasil no momento. É um produto desenvolvido com nanotecnologia que permite colocar numa única pastilha todos os nutrientes, minerais e princípios ativos que o homem precisa para resolver esses 3 problemas. Primeiro ponto, dentro de cada pastilha mastigável, olha aí, já tem uma inovação, né? É uma pastilha mastigável, não é comprimido, não é cápsula. Cada pastilha tem a saponina, que é o princípio ativo do feno grego, responsável por ajudar o homem a voltar a produzir testosterona de maneira natural. Olha aí, você que tem mais de 40 anos, é muito importante você equilibrar o seu nível de testosterona para poder ter o melhor desempenho que o teu corpo pode oferecer para você. Além disso, além da saponina, ele tem arginina, que é um vasodilatador natural para fazer o sangue chegar com força e ainda para brincar com a patroa no final do dia. É um produto sensacional. Pastilhas mastigáveis sem contraindicação que vão fazer o homem recuperar o melhor desempenho que já teve na vida. E para receber em casa, pode ligar agora. Ô Donato, para 100 pessoas que ligarem agora, qual é a condição que você oferece? Ô Léo, eu ia fazer para 50, mas já que você pediu 100, vambora, eu vou assumir essa daí. Vamos lá. É o seguinte, as 100 primeiras pessoas que ligarem agora pro laboratório da Lírios, no 0800 787 4040, vão levar o melhor estimulante sexual natural do Brasil pela metade do preço e vão ganhar de presente
uma caixa de som JBL resistente à água. É só para os 100 primeiros que ligarem agora, hein? 0800 787 4040. 0800 787 4040. Power Pulse 0800 787 4040. Power Pulse. A previsão do tempo para esta sexta-feira da Paixão é de céu nublado sem chuva. No sábado, o dia será com pancadas de chuva a partir da tarde, podendo vir com raios e rajadas de vento moderados a forte. No domingo, teremos chuva fraca e moderada ao longo do dia. Os ventos estarão também moderados, mas podem chegar a fortes. No município do Rio de Janeiro, a temperatura mínima no final de semana será 19 graus e a máxima 34 no sábado e 27 graus no domingo. Super Rádio Tupi. Jornal da Tupi. Oferecimento Light. Conte com a nossa energia. Fit Combustíveis, patrocinadora oficial da NFL. E Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. Bateu aquela vontade de comer algo diferente? O Árabe Restaurante tem. O melhor da comida árabe para você saborear. Pratos deliciosos e com aquele toque árabe. Peça pelo WhatsApp 99511-8294. O Árabe Restaurante. Não esqueça, 99511-8294. Ou acesse nosso Instagram, @o Árabe Restaurante. Pede que chega rapidinho. O araberestaurante.com.br. Rua do Rosário 148 Centro, próximo da Camélia Flores. Atenção, você que é diabético precisa conhecer o Glicoleve Clube, um clube de vantagens e benefícios completo com planos sob medida para o controle da sua glicemia. E o melhor é que não pesa no bolso. Tenha mais qualidade de vida com economia. Acesse www.glicoleveclube.com.br ou pelo WhatsApp 21 99260 4020. Glicoleve Clube, mais que um clube, um estilo de vida. Páscoa da Economia. Sua mesa cheia para celebrar em família. Promoções de sexta a domingo. Arroz Palmares 19,95. Azeite portuguesão Malusa 500 ml 29,98. Ovos 20 unidades 15,95. Contra filé peça inteira quilo 39,90. Alcatra peça inteira quilo 36,90. Filé de frango Rivelli ou Jaguar 17,98. Linguiça pernil Perdigão 14,98. Drumete 11,75. Chocolate Hershey's 4,98. Pepsi 2 litros 5,99. Vinho Argentino Torreão 19,98. Antártica Latão Pack com 12 unidades 45,48. A unidade sai 3,79. Itaipava Pilsen ou Petra por um malte latão 3,69. Rede Economia. Economia é aqui. Quem pensa em construir, reformar ou fazer o planejamento de um novo espaço costuma querer economizar tocando a obra por conta própria. Mas é nessa hora que o barato sai caro. Para fazer de fato um projeto seguro e eficaz, a solução é contratar um profissional de arquitetura devidamente registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o CAU-RJ. Só assim é possível garantir o sucesso do seu investimento. Essa é uma mensagem do CAU-RJ. Hoje eu vou sair de casa pra comer peixe na brasa, o melhor peixe do Rio sem nenhum favor. Vou com as crianças, a vovó e o vovô, que o peixe é sem espinha e é cheio de sabor. Onde é que é? Toca da Traíra, pintado na brasa, o melhor peixe do Rio. Toca da Traíra. É qualidade sem frescura, preço justo, alto astral. Tem carnes, tem vegano, agrada geral. Traz as crianças, a vovó, o vovô e o tio. Barra, Freguesia, Tijuca e Botafogo, na antiga Estrela do Sul. Entrada pelo estacionamento do Shopping Casa e Gourmet. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19h26. Jornal da Tupi. Esporte. Para falar do Botafogo está aqui o Wellington Campos. Boa noite, Wellington. Boa noite, meu querido Sidney, amigos da Super Rádio Tupi. O Botafogo joga domingo em Belo Horizonte com o Galo Mineiro às 4 da tarde no Mineirão. John Vitinho, Jair Cunha, Alexandre Barbosa e Cuiabano ou Alex Telles, Gregory e Marlon Freitas, Arthur Savarino e Matheus Martins e mais o Igor Jesus. A principal notícia do Botafogo hoje, o volante Gregory renovou o contrato até dezembro de 2028. Sidney. Boa informação completa aqui do Wellington. Vamos falar agora do Fluminense. Alô, Sérgio Guimarães. Alô, Sidney. Palavra de ordem no Fluminense.
chegar à liderança do campeonato, quem sabe domingo contra o Vitória. Mas para isso vai ter que secar Flamengo, que joga amanhã contra o Vasco, e o Palmeiras também na rodada. O Fluminense, que tem até aqui 9 pontos em 4 rodadas. Renato Gaúcho está invicto e, como a gente já trazia informação ontem, o Ganso volta à equipe e deve ser escalado como titular, e hoje uma confirmação de que isso será possível. O time do Fluminense também: Fábio, Samuel Xavier, Ignácio, Freitas e René, Bernal ou Hércules, Martinelli. O Ganso começando a partida de início. Até então ele vinha sendo aproveitado somente alguns minutos. Arias, Canobi e Cano. Hoje não teve esse negócio de não trabalhar em feriado. O Fluminense trabalhou, não deu praia para Renato e não deu rede de futebol. Sérgio, só para ficar claro, se o Flamengo empatar com o Vasco e o Fluminense ganhar, a liderança do Flu? Sim, porque tem 12 pontos a equipe do Flamengo como líder do campeonato. O Fluminense iria para 12 pontos e nos 10, né? 10 contra 9. 10 contra 9, isso aí. E nos critérios de desempate também tem que ver aí também saldo de gols. Aí a gente teria que estar com a tabela aqui na frente para saber quem estaria na frente ou quem continuaria na frente. É isso aí, Sérgio Guimarães falando do Flu e o Wellington Campos Botafogo. É sempre bom recebê-los aqui. Forte abraço, boa Páscoa para vocês e para a família de vocês e para todo mundo que curte futebol. E para fechar aqui, temos 1 minuto e meio e o Maurício tem informações. Diga, Maurício. É isso, sobre o destaque que a gente trazia no início do Jornal da Tupi, uma pesquisa do IPEC, Ipsos IPEC, que foi divulgada hoje, aponta que metade dos brasileiros considera que as políticas comerciais do presidente Donald Trump dos Estados Unidos prejudicam a economia do Brasil. Lembrando que o Trump anunciou um tarifaço para 185 países, entre eles o Brasil, taxa mínima de 10%, só que o presidente americano retirou essa cobrança por 30 dias. Metade dos brasileiros reprovam, portanto, as políticas comerciais e, além disso, avaliam que a gestão de Trump para os próprios americanos, 21% dos brasileiros avaliam o governo de Trump como péssimo para os americanos. Sidney. É isso, o Madureira fez aqui um comentário essa semana bem profundo sobre o impacto das políticas do tarifaço, principalmente comandados pelo presidente americano, e nós falamos aqui que esse assunto está chegando no povão brasileiro também, que começa a ter uma opinião. Porque começa a afetar o bolso. Isso. E como eu falei também, as políticas do presidente Trump estão afetando de forma grave os programas de alimentação das crianças dos países subdesenvolvidos. É isso aí, disse o Maurício também agora há pouquinho, né? Não pode faltar comida na mesa de ninguém, né, gente? É triste isso, então a gente tem que defender e estimular e apoiar políticas que levem mais alimentação para todo o povo do nosso planeta. É isso aí, Feliz Páscoa para quem for de Páscoa, Shabbat Shalom para quem for de Shabbat Shalom. Assinamos embaixo. Maurício, para você, teu filhão lá, tua esposa também, um grande feriado. Isso aí. E tá me mandando aqui, me mostrando, Madureira, uma coleção de carrinhos. Você vai se desfazer dessa coleção, Madureira? Eu estou me desfazendo da minha coleção de carrinhos, de brinquedos, na verdade, que então, segunda-feira você vai explicar pra gente essa história aí, que todo mundo curte, quase todo mundo curte, né? Essas miniaturas. Gente, boa Páscoa pra todos, tamo junto, vem aí, até segunda-feira. Super Rádio Tupi apresentou Jornal da Tupi com Sidney Rezende. Jornal da Tupi.